Eu queria primeiro agradecer a Vossa Excelência pela forma como entendeu e ajudou a encaminhar para que no dia 21 e 22 nós invertêssemos a homenagem que Vossa Excelência falou ao Grito da Terra, será na sexta, e eu farei uma homenagem à Rede Vida na quinta, porque na sexta é com muita alegria, claro, que eu estarei na minha capital, capital de todos os gaúchos, recebendo o título de cidadão de Porto Alegre, uma iniciativa da Câmara de Vereadores. Mas, senhor presidente, não tem como. Eu que, durante 13 anos, vim à tribuna falar sobre o fator previdenciário e não falar hoje. Eu que, durante 13 anos, aqui defendi, argumentei, mostrei que era possível, se nós mudarmos o fator que foi criado antes do governo Lula. Eu que, em 1988, aprovei por unanimidade aqui o fim do fator. Apresentei a proposta, tive o apoio unânime da bancada do PT no Senado, como também de todos os partidos aliados. O projeto foi para a Câmara dos Deputados e até hoje não foi votado. Depois, chega aqui uma outra proposta, colocada numa medida provisória, do deputado Coruja, e novamente o Senado, por unanimidade, votou a mudança na questão do fator previdenciário. Senhor presidente, no longo desses 13 anos, no mínimo uma vez por semana, eu vim à tribuna na busca do entendimento e de uma solução para essa história do fator. O fator eu considero a lei mais perversa que foi aprovada no Brasil depois da ditadura. A bancada do PT, por unanimidade, votou contra quando ela foi criada. E por isso, senhor presidente, quando vieram para essa casa duas MPs, eu vou falar aqui da 664, de pronto eu apresentei aqui uma emenda para que na 664 fosse assegurado o projeto que retira o fator como peça principal e bota uma alternativa, que é a fórmula 85-95, que tem sempre que explicar, porque sempre há alguém que se faz de mal-entendido, e pensa que essa fórmula, que já se aplica aos servidores, significa que alguém vai ter que se aposentar com 85 anos e um com 95. Não é nada disso. A mulher se aposentará com 55 anos e 30 de contribuição. A soma é que dá 85. O homem vai se aposentar com 60 anos e 35 de contribuição, a soma que vai dar o 95. Agora, também, se tiver 59 anos e 36 de contribuição, se aposenta a si mesmo com o salário integral. É uma proposta razoável. O fator cometeu todas as maldades que ele podia cometer. Não tem mais sentido nenhum nós não revogar e ter uma outra proposta alternativa, como é o caso agora, que está embutido na MP 664 de 2014. Até porque, senhor presidente, eu tenho explicado que o trabalhador também, as leis às vezes sacaneiam ele, mas bobo ele não é. O que ele está fazendo? Ele está se aposentando pelo fator, continua trabalhando, fica com 2 salários. Ali na frente ele entra com o estudo da desaposentadoria e vai ainda ganhar aposentadoria integral. Mas é o tipo da malandragem que não interessa a ninguém. O trabalhador quer ser transparente, então termina com essa história do fator e entra na fórmula que vai garantir a ele o direito da aposentadoria integral, como é assegurado a todos do Executivo, o servidor do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Senador Donizete, que preside a sessão, eu tenho dito que há 2 coisas que unem hoje todo o povo brasileiro. No mínimo 99%, ou se quiser, eu vou trabalhar com 95% do povo brasileiro. É o fim do fator previdenciário, uma medida totalmente impopular, e o projeto da terceirização. Esses 2 projetos, o povo não é burro e não é bobo. Ele percebeu que a terceirização vai fazer o quê? Vai acabar com o teu emprego na empresa matriz. Metalúrgicos vão ser todos terceirizados, bancário terceirizado, comerciário terceirizado, construção civil terceirizado. Como deu hoje um depoimento o setor que trabalha com esses call center. Esse call center já virou quarteirização, quinteirização.
É um contrato que ele faz com uma empresa, sei lá de onde, que, por sua vez, manda lá os trabalhadores prestar serviço naquela empresa, sem nenhuma segurança, sem curso de prevenção de acidente, não participa da CIPA, não tem o mesmo material de equipamento como tem os outros trabalhadores. E aí podemos lembrar até na Petrobras, numa metalúrgica, no polo petroquímico, e por aí vai. E até mesmo nos poderes constituídos da prefeitura até aqui em Brasília, o executivo, onde a terceirização já campeia. Mas agora você oficializar a terceirização, não respeitando nem a atividade fim, claro que o povo não é bobo. Não teremos mais bancários, não teremos mais metalúrgicos. Teremos o quê? Trabalhador que hoje pode ser bancário, amanhã está numa construtora, no outro dia está numa metalúrgica, no outro dia está vendendo na porta de uma loja, porque terceirizar isso. Eu faço um contrato e mando para lá quem eu bem entender. E daí está feita a bagunça, a lambança, a esculhambação generalizada. E cada trabalhador... Senador Paim, uma parte. Pois não, sempre é um prazer uma parte de Vossa Excelência. Bom, eu tenho dito, senador, que essa terceirização não interessa para empresas, não interessa para o país, não interessa para os trabalhadores. Porque, na minha visão, ao terceirizar a sua área fim, a empresa vai abrir mão da sua cultura. Com certeza. Vai abrir mão de todo o acúmulo que ela teve durante anos para construir a sua imagem, construir a qualidade do seu produto, construir o seu conceito de empresa, né, determinado por uma visão e a missão que a empresa tem. A terceirização vai acabar com isso. Se tem alguns empresários, ou se os empresários estão achando que isso é bom, eu acredito que num curto prazo de tempo, se essa lei viesse a ser aprovada, mas eu acredito que nós não deixaremos aprovar, vão verificar que destruiu a cultura da empresa, porque na empresa, o que leva a empresa não é só a cabeça do dono, é a capacidade que o dono tem de encantar os seus trabalhadores, seus parceiros ali na empresa, né, para realizar aquilo que a empresa tem como objetivo. Se for terceirizado, essa questão vai deixar de existir num curto espaço de tempo, vai se perceber o prejuízo que isso pode trazer para o país e para a própria empresa. Segundo, é cruel. Se eu vou contratar uma empresa que vai contratar os trabalhadores para trabalhar na minha empresa, eu vou pagar o lucro para a empresa. Eu estou transferindo o que seria dos trabalhadores... Os trabalhadores para o lucro da outra empresa. O lucro da outra empresa. Então, não vejo, do ponto de vista, nem ganho de remuneração para a empresa, baixa de custo nisso, porque ela vai ter que remunerar a outra empresa. Então, eu penso que essa lei da terceirização, ela vem para a pauta hoje muito mais com o objetivo de distanciar, de certa forma, o debate que as manifestações de junho do ano passado chamou, que é o combate à corrupção, a reforma política, para poder ir levando uma reforma política meia camuflada e para não fazer aquilo que o povo objetivamente pediu no ano passado e está pedindo nesse ano, que é uma reforma política profunda. Então, agradeço a oportunidade da parte, dizer que estou compactuando com Vossa Excelência nesse processo de combate a essa lei que eu acho que vai ser nefasta para o povo brasileiro, para o Brasil, para os trabalhadores em gerais, que é a lei da terceirização. Muito obrigado, senador Donizete, pela contribuição. Vossa Excelência, que tem uma história bonita, eu acompanhei sua vida e o primeiro pronunciamento que aqui fez, um pronunciamento emocionado, mostrando de onde veio, por onde passou e os compromissos que Vossa Excelência tem. Isso mostra que é preciso que lá de fora, o povo que nos assiste aqui, que acompanha a nossa caminhada, entenda que aqui, como disse o próprio presidente Renan Calheiros, não será como foi na Câmara, onde até os trabalhadores foram proibidos a ocupar as galerias, a expressar seu ponto de vista. Hoje, pela manhã mesmo, no Petróleo Portela, aqui dentro do Senado, eu fiz uma audiência pública com mais de 1.000 trabalhadores sobre terceirização. E o presidente Renan Calheiros, ao contrário do presidente da Câmara, ele foi lá, participou do debate, participou da audiência pública e disse que ele também não entende e não concorda que a atividade fim
tenha que ser terceirizada, ele entende que tem que ser regulamentado, sim, é a atividade de 12 milhões e meio de servidores, de trabalhadores, que estão aí sem nenhum direito, que querem estender para os outros 40 milhões que têm carteira assinada, e que aqui não será assim. Eu sou relator desse tema na CDH, e acertei já com o Fórum Nacional contra a Terceirização, que nós vamos fazer audiência pública em todos os estados, de preferência na Assembleia Legislativa. Me disponho a viajar em todos os estados para ouvir a população sobre a terceirização e vamos, inclusive, convidar os parlamentares a participarem também desse debate nos estados, para que fique claro que não é falta de informação que vai fazer com que alguém aqui vote com aquele projeto que eu tenho chamado revogação da Lei Áurea, a volta ao regime de escravidão. Mas, senhor presidente, por uma questão de justiça, eu quero também aqui lembrar que a mesma emenda que eu aqui apresentei e teve também a assinatura do senador Walter Pinheiro, que é a do fator previdenciário, foi apresentado na Câmara e aprovada a emenda do deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu quero dizer que eu estava, em relação à votação na Câmara, eu estava muito tranquilo, só que eu achava que a diferença seria muito maior. Achei que a diferença seria maior pelas informações que eu tinha por parte de alguns deputados que estavam preocupados também em que o fator caísse. A minha posição, e eu gosto de ser muito transparente, era de que tanto o senador Zaratini como o senador Paulo Rocha já devia ter colocado essa forma alternativa ao fator no seu relatório original. Seria muito mais tranquilo e o debate do ajuste fiscal passaria a ter outra cara, eu diria, outra visão. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E agora o fator, felizmente, eu digo felizmente, que eu confesso, senador, eu dizia há pouco tempo atrás que o meu sonho não era não morrer sem acabar com o fator ou criar uma alternativa. E quando estive no hospital recentemente, e tive que fazer uma cirurgia de emergência, eu estava lá comigo a pensar, será que eu vou fazer a viagem eterna sem ver o fim do fator? Felizmente me recuperei, estou aqui, e tenho certeza que Deus há de ajudar. Eu quero estar aqui no dia que a gente vai votar a medida 664, que contempla o fim do fator previdenciário de forma definitiva. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. É impossível que o fator que só se aplica para quem ganha até 4.663 e não se aplica para quem ganha 33.763 vai continuar devido à injustiça enorme, senhor presidente. Por isso que eu não poderia deixar de falar desse tema aqui na tribuna do Senado. Quando aprovamos aqui o fim do fator, por uma questão de justiça, eu quero lembrar que o senador Sérgio Zambiase, o senador Pedro Simon, o senador Requião e tantos fizeram uma vigília aqui com a gente durante a noite toda, e outros senadores passaram aqui, eu não tenho a relação de todos, e no outro dia nós aprovamos, então, o fim do fator, com a presença da COBAP, com a presença da CUT, com a presença da Força Sindical, com a presença da Nova Central, da CGT, da UGT, enfim, de todas as centrais que existiam na época, porque todas as centrais, nesse tema, estão unidas. Não tem uma central que defende a manutenção do fator. Todas as confederações, todos os sindicatos, tanto o sindicato de trabalhador como de servidor, sindicato de trabalhador rural, como também sindicatos urbanos, todos têm o mesmo ponto de vista. Tem divergências na questão da terceirização, mas é um setor, eu diria, minoritário. Aí eu falo de novo da terceirização, porque eu acho que os dois assuntos são importantes, porque eu entendo que eles são aquilo que unifica o povo brasileiro. Para dar um exemplo, eu sei que há um setor da Força Sindical que tem uma visão de que pode ser feito um ajuste em cima do projeto que veio da Câmara. Mas lá no meu Rio Grande, um setor metalúrgico da Força Sindical me ligaram hoje de manhã e que eles estão fazendo o slogan: terceirização, sinal de corrupção. Força Sindical lá do meu Rio Grande. Eu vou dizer daqui a um pouco até o nome do líder, que ele me autorizou a dizer, é o quebra-mola. Terceirização, sinal de corrupção, igual a ladrão.
Vejam bem, não é uma expressão minha, mas ele me autorizou que terceirização é isso, na visão dele. Está muito preocupado, porque ele acha que as metalúrgicas que ele preside lá, o sindicato, poderão terceirizar tudo e acaba o sindicato, inclusive. Que sindicato é esse? Sindicato dos terceirizados, que vão ser criados no sindicato dos terceirizados. E os outros companheiros, todas as outras centrais estão com a mesma posição muito firme contra a terceirização. Eu só dei esse exemplo porque é uma base que no Rio Grande, pelo menos o setor metalúrgico, está dissidente da posição que alguns membros das centrais colocaram. Mas, senhor presidente, eu quero ainda deixar registrado nos anais da Casa a posição, não minha agora, a posição do Tribunal Superior do Trabalho sobre a terceirização. Me mandaram o seguinte documento: a sociedade civil, por meio de suas instituições, e os órgãos e instituições de Estado especializados em exames das questões de matéria trabalhista foram chamados a opinar sobre o projeto de lei número 4.330 de 2004, que trata da terceirização do direito brasileiro. Em vista desse chamamento, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, todos aqui assinam o documento, com a experiência de várias décadas na análise de milhares de processos relativos à terceirização trabalhista, vem respeitosamente apresentar suas ponderações acerca do projeto de terceirização aqui no Senado número 30. Diz eles: o PL autoriza a generalização plena e irrefreável da terceirização na economia brasileira, no âmbito privado, no âmbito público, podendo atingir qualquer segmentos econômicos ou profissionais, qualquer atividade ou funções, desde que a empresa terceirizante seja especializada. O PL negligencia e abandona os limites à terceirização já sedimentado no direito brasileiro, que consagra a terceirização somente em 4 hipóteses: contratação de trabalhadores por empresas de trabalho temporário, contratação de serviço de vigilância, contratação de serviço de limpeza, contratação de serviço especializado ligado à atividade meio do tomador, desde que inexista a personalidade e a subordinação direta, ou seja, proíbe a atividade fim. Pois dizem mais os ministros que assinam aqui, e eu vou ler o nome de um por um deles depois, a diretriz escolhida pelo PL, ao permitir a generalização da terceirização para toda a economia e a sociedade, certamente provocará gravíssima lesão social de direitos sociais trabalhistas e previdenciários no país, com potencialidade de provocar migração massiva, veja o que eles dizem, de milhões e milhões de trabalhadores, hoje enquadrados como empregados, efetivos das empresas e instituições tomadoras de serviço em direção ao novo enquadramento. Como trabalhadores terceirizados, deflagrando impressionante redução de valores, direitos e garantias trabalhistas. Nesse sentido, o projeto esvazia o conceito constitucional e legal da categoria, permitindo transformar a grande maioria dos trabalhadores simplesmente em prestadores de serviço, em secretários e não mais bancários, como eu dizia antes, não mais metalúrgicos, não mais comerciários. Como exemplo, como se sabe, que os direitos e garantias dos trabalhadores terceirizados são manifestamente inferiores aos dos empregados efetivos, principalmente pelos níveis de remuneração e contratação significativamente mais modestos. O resultado será um profundo e rápido rebaixamento do valor social do trabalho na vida econômica e social brasileira, envolvendo potencialmente milhões e milhões de pessoas. Vejam bem, querem atacar milhões e milhões de trabalhadores. Quem diz são ministros do Supremo. O rebaixamento dramático da remuneração, diz de novo, contratual de milhões de cidadãos, além de comprometer o bem-estar individual e social dos seres humanos e as famílias brasileiras, afetará certamente de forma negativa o mercado interno de trabalho e de consumo, comprometendo um dos principais elementos de destaque do desenvolvimento do país. Com o decréscimo significativo da renda do trabalho, ficará comprometido o mercado interno brasileiro. Essa redução geral é grave, muito grave, da renda do trabalhador brasileiro, injustificável, de todos os títulos, irá provocar também, obviamente, severo problema fiscal para o Estado, ao diminuir, de modo substantivo, a arrecadação previdenciária e tributária no Brasil. A repercussão fiscal, ninguém tenha dúvida, será totalmente negativa. A quem, como disse Vossa Excelência, senador Donizete, interessa essa tal de terceirização?
Nós estamos entendendo que nem algum empresário sério interessa. No Japão, por exemplo, e muitas vezes aqui no Brasil era criticado, a empresa é considerada uma grande família. O camarada entra lá e só sai no ato da aposentadoria. E é tão bem encaminhado isso que às vezes ele sai lá com 60 anos, 70 anos e vira mestre convidado para dar aulas sobre a importância daquela empresa, às vezes no país e no mundo. Nós aqui, alguns criticavam esse esquema. Pois bem, agora vai ser o absurdo do absurdo. Ninguém é de ninguém em empresa que terceirizada é contratada pela empresa-mãe, que a qualquer momento está dentro de uma metalúrgica, no outro dia pode estar numa revenda de automóvel, no outro numa montadora, no outro dia prestando serviço para comerciários e não dando a produção que aquela empresa quer, é remetida para qualquer área sem nenhum preparo quanto à segurança no trabalho. Senhor presidente, enfim, são tantos os dados que os ministros dão aqui. A política trabalhista extremada proposta pelo PL, generalizando, descontrolando a terceirização no país, não apenas reduzirá acentuadamente a renda, ele repete de novo, de milhões e milhões de trabalhadores brasileiros, como também reduzirá de maneira inapelável a arrecadação do país. Senhor presidente, diz mais, a generalização e o aprofundamento da terceirização trabalhista, estimulada por esse projeto, provocarão também sobrecarga adicional e significativa ao Sistema Único de Saúde, já fortemente sobrecarregado. É que os trabalhadores terceirizados são vítimas de acidente do trabalho e doenças ocupacionais profissionais em proporção quase 10 vezes superior ao empregado efetivo da empresa tomadora de serviço. Com a explosão da terceirização, caso aprovado como está nesse PL, automaticamente irão se multiplicar as demandas perante o SUS e, consequentemente, frente à Previdência. Senhor presidente, respeitosamente, assinam os seguintes ministros esse documento que eu aqui li. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhaque. Ministro João Orestes Dallazen. Ministro Emanuel Pereira. Ministro Lélio Bentes Correia. Ministro Aloísio Silvio Correia da Veiga. Ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. Todos, repito, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Alberto Luiz Bianchini de Fontan Pereira. Ministra Maria de Assis Calzing. Ministro Fernando Ezio Ono. Ministro Márcio Henrico Vitral Amaro. Ministro Valmir Oliveira da Costa. Ministro Maurício Godinho Delgado. Ministra Cátia Magalhães Arruda. Ministro Augusto César Leite de Carvalho. Ministro José Roberto Freire Pimenta. Ministra Delaida Alves Miranda Arantes. Ministro Hugo Carlos Schumacher. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte. Ministro Cláudio Mascarenha Brandão. Como vemos, senhor presidente, a correspondência veio assinada pelos ministros e ministras do TST, que acabei de citar, e gostaria que cópia do documento que eu anexei, com a assinatura dos ministros, ficasse nos anais da Casa e até na agenda, de repente, da próxima terça-feira, dia 19, quando teremos aqui uma sessão, esse documento possa ser incorporado e lido aqui nesse plenário. Senhor presidente, eu concluo essa minha fala nessa tarde de quinta-feira só dizendo que eu sou um homem de fé. Eu tenho rezado muito para que a gente rejeite esse projeto da terceirização e que a gente termine com o fator previdenciário, aprovando um substituto a ele, que é essa fórmula, que é bem melhor. Se enganam aqueles que dizem que é trocar 6 por meia dúzia. Se isso fosse verdadeiro, nós não estava 13 anos brigando e somente agora é que vamos aprovar. Eu estou convicto, senhor presidente, que a presidenta Dilma, uma vez aprovado, não há de vetar. Não há de vetar. Não há de vetar porque se há vontade dela, inclusive. Era numa comissão que disse que poderia ser montada. No máximo, definitiva e entrar em vigor, e se essa foi a vontade do parlamento, nós que num momento como esse, que temos que fazer a concertação, nós que temos que construir um entendimento entre a sociedade organizada, ouvindo, como disse aqui o senador Renan,
a demanda, e como dizia Ulisses Guimarães, o rufar das ruas, ou a voz rouca das ruas, eu entendo que a presidenta também vai ouvir que se esse projeto do fim do fator for aprovado aqui no Senado, como eu tenho certeza que será, que o Senado já se posicionou sobre essa matéria, isso é quase que uma jurisprudência, é quase que uma súmula vinculante. O Senado, por unanimidade, por 2 vezes. Se por 2 vezes votou contra, não vai ser agora, contra o fator, não vai ser agora que vai mudar a sua posição. Então, eu diria aqui a milhões de brasileiros que estão numa expectativa desta peleia há muitos e muitos anos. E eu sei que muitos dizem, vocês falam, mas não votam. Chegou a hora é agora. E como diz Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A hora de votar contra o fator previdenciário e votar contra o projeto de terceirização. Obrigado, senhor presidente Donizete, pela tolerância. Vossa Excelência sempre é muito generoso com o senador, e eu lhe agradeço em nome, eu diria, de grande parte do povo brasileiro, que entende que a tribuna é para isso, é para expressar o que pensa e, de preferência, sempre na linha de defesa da nossa gente, que eu sei que Vossa Excelência sempre faz.